Livro A Matriz Divina. Uma jornada através do tempo, do espaço, dos milagres e da fé. Do autor Greg Braden. Tradução feita por Hilton Felício dos Santos. Editora Cultrix, São Paulo. Frase do Mestre Rumi. Tenho uma pequena gota de sabedoria em minha alma. Deixe que ela se dissolva no seu oceano. Toda matéria se origina e existe apenas em virtude de uma força. Devemos supor que por trás dessa força exista uma mente consciente e inteligente. Essa mente é a matriz de toda a matéria. Max Planck, 1944. Com essas palavras, Max Planck, o pai da teoria quântica, descreveu o campo de energia universal que conecta toda a criação. A matriz divina. A matriz divina é o nosso mundo. Também é cada coisa no nosso mundo. É nós e tudo o que amamos, odiamos, criamos e experimentamos. Vivendo na matriz divina, somos como artistas expressando nossas paixões, medos, desejos, os mais íntimos sonhos na essência misteriosa de uma tela quântica. Mas essa tela somos nós, como também somos a imagem na tela. Somos a pintura e também o pincel. Dentro da matriz divina, somos o recipiente no qual todas as coisas existem, a ponte unindo as criações de nossos mundos interiores e exteriores e o espelho refletindo nossas criações. Este livro é para aqueles que almejam despertar o ímpeto de suas maiores paixões e a mais íntimas aspirações. Na matriz divina, somos a semente do milagre, assim como o próprio milagre. Introdução. Venham até a borda. Podemos cair? Venham até a borda. É muito alto. Venham até a borda. E eles foram. Então, ele empurrou e eles voaram. Com essas palavras, descortinamos um belo exemplo do poder que nos aguarda quando temos a coragem de transpor os limites do que sempre julgamos verdadeiro em nossa vida. Nesse breve diálogo do poeta contemporâneo Christopher Logue, um grupo de iniciados enfrenta uma experiência bem diferente da que esperava. Em vez de simplesmente ficarem na borda do abismo, são estimulados pelo mestre a ir além do abismo de maneira tal que acabaram surpresos e fortalecidos. É nesse território inexplorado que eles se experimentam de um modo diferente e, ao se descobrirem, encontram um novo tipo de liberdade. Ler as páginas que se seguem é como se aproximar da borda do abismo. Elas descrevem a existência de um campo de energia, a matriz divina, que propicia o recipiente, a ponte e o espelho para tudo o que acontece entre nosso mundo interior e o nosso mundo externo
ao nosso corpo. O fato de esse campo de energia existir dentro e em torno de todas as coisas, desde as menores partículas atômicas do quântum até as galáxias distantes, cuja luz só agora chega aos nossos olhos, muda nossa crença com relação ao papel que desempenhamos na criação. Para alguns leitores, o que se segue será um jeito novo e muito diferente de compreender como o mundo funciona. Para outros, será uma síntese reconfortante do que já sabem, ou pelo menos suspeitam ser verdadeiro. Para todos, entretanto, a existência de uma rede de energia fundamental interligando o nosso corpo, o mundo e tudo no universo abre uma porta de ampla e misteriosa possibilidade. Tal possibilidade surge que podemos ser mais do que simples observadores vivendo um breve momento de uma criação pré-existente. Quando olhamos a vida, nossa abundância material e espiritual, relacionamentos e carreira, nossos seres mais queridos e nossas maiores conquistas, ao lado dos nossos medos e da escassez de todas as coisas, podemos estar contemplando também o reflexo de nossas crenças mais verdadeiras e, às vezes, mais inconscientes. Essas crenças nos cercam porque foram manifestadas pela misteriosa essência da matriz divina, e por esse motivo, a própria consciência deve desempenhar um papel-chave na existência do universo. Subtítulo em destaque: Somos os artistas e também a arte. Por mais forçada que essa ideia possa parecer a muitas pessoas, trata-se do ponto crucial de uma das maiores controvérsias debatidas pelas mentes mais brilhantes da história recente. As notas autobiográficas de Albert Einstein, por exemplo, nos contam que ele era um dos que acreditavam que somos observadores essencialmente passivos, vivendo em um universo pré-existente sobre o qual exercemos uma influência muito pequena. Lá fora encontra-se esse imenso universo, ele dizia, que existe independentemente dos seres humanos e nos confronta como grande e eterna charada parcialmente acessível, pelo menos às nossas inspeções e pensamentos. Contrastando com a perspectiva de Einstein, que ainda é sustentada por muitos cientistas hoje, John Wheeler, um físico de Princeton e colega de Einstein, oferece uma explicação radicalmente diferente de nosso papel na criação. Wheeler anuncia em termos enfáticos, claros e vividos que há muito tempo acreditamos que lá fora, entre parênteses, uma ênfase do autor, existe um universo que aqui se encontra o homem, o observador protegido com segurança contra o universo por uma placa de 15 centímetros de vidro laminado. Ao observar os experimentos do século XX, que nos mostravam como o ato de simplesmente olhar alguma coisa mudava essa coisa, Wheeler pondera: agora aprendemos com o mundo quântico que até para observar um objeto tão minúsculo como um elétron, precisamos estilhaçar essa placa de vidro. Temos que ir ao âmago. Nosso antigo termo observador deve ser simplesmente abolido dos livros,
deveremos substituí-lo por participante, uma nova palavra. Que mudança! Wheeler faz uma interpretação radicalmente diferente da usual sobre como nos relacionamos com o mundo, afirmando que não conseguimos ficar apenas contemplando o universo acontecer. Os experimentos da física quântica realmente nos revelam que as propriedades de um elétron mudam enquanto ele está sob observação. Basta focalizarmos nossa atenção sobre ele, ainda que por um breve instante. Os experimentos sugerem que o simples ato de observar é um ato de criar, e que a consciência executa uma criação. Aparentemente, esses resultados apoiam a proposição de Wheeler de que não podemos mais nos julgar simplesmente observadores, sem qualquer efeito sobre o mundo que observamos. O pensamento de que durante o breve período de nossa existência estamos participando da criação em vez de estarmos simplesmente passando pelo universo, existe nova percepção do que é o cosmos e de como ele funciona. A base de uma concepção do mundo tão radical fundamentou a série de livros e artigos de David Bohm, outro físico de Princeton e colega de Einstein. Bohm nos deixou duas teorias pioneiras antes de seu falecimento em 1992, oferecendo-nos duas visões muito diferentes do universo, visões praticamente holísticas, de certo modo, e do papel que nele desempenhamos. A primeira foi uma interpretação da física quântica que estabeleceu o cenário para a reunião de Bohm com Einstein, início da amizade entre ambos. Foi essa a teoria que abriu a porta para o que Bohm chamou de operação criativa da fundamentação, dos níveis de realidade. Em outras palavras, ele acreditava que existem planos de criação mais profundos e elevados, fundamentando o modelo dos acontecimentos no nosso mundo. Nosso mundo físico se origina desses níveis mais sutis de realidade. Sua segunda teoria explicava o universo como um sistema único e unificado da natureza, conectado de maneiras nem sempre muito óbvias. Durante seus primeiros trabalhos no Lawrence Radiation Laboratory, atualmente como Lawrence Livermore National Laboratory, da Universidade da Califórnia, Bohm teve a oportunidade de observar pequenas partículas de átomos em um estado gasoso especial conhecido como estado de plasma. Ele descobriu que as partículas nesse estado de plasma não se comportam como as unidades que usualmente consideramos autônomas. Comportam-se mais como se estivessem interligadas entre si, como se fossem parte de uma existência maior. Esses experimentos lançaram a fundação para o trabalho pioneiro pelo qual Bohm provavelmente é mais conhecido em seu livro de 1980, chamado de Totalidade e o Pedido Implicado. Nessa obra modificadora de paradigmas, Bohm sugere que se pudéssemos ver o universo inteiro de um ponto de vista mais elevado, todos os objetos do nosso mundo apareceriam como projeções de coisas que estariam acontecendo em outro ambiente, fora de nosso campo de observação. Ele vislumbrou o que podemos e o que não podemos ver
como expressões de um universo mais amplo, de uma ordem universal maior. Para distinguir entre as duas situações, ele chamou esses dois reinos de implicado e explicado. Tudo o que podemos ver e tocar e que aparece individualizado no nosso mundo, tais como as rochas, os oceanos, as florestas, os animais e as pessoas, são exemplos de uma ordem explicada da criação. Entretanto, por mais que essas coisas aparentem ser diferentes umas das outras, Bohm sugere que elas se encontram ligadas a uma realidade mais profunda, de uma maneira que simplesmente estamos impossibilitados de ver do lugar que ocupamos na criação. Ele viu todas as coisas que estão aparentemente separadas de nós como pertencentes a uma totalidade maior do que ele designou de ordem implicada. Para descrever a diferença entre o implicado e o explicado, Bohm fez uma comparação com o que ocorre em um curso de água. Usando a metáfora do fluxo de água na mesma corrente líquida, ele descreveu a ilusão da individualidade das coisas da seguinte maneira: no curso de água, vemos uma multitude de vórtices, ondulações, agitações, ondas, salpicos, etc. Evidentemente, sem que possam existir como unidades autônomas. Ainda que as perturbações da superfície da água possam nos parecer individualizadas, Bohm as viu como intimamente ligadas e profundamente conectadas entre si. Tais substâncias transitórias, embora dotadas de forma abstrata, implicam apenas em uma independência relativa. Trecho com ênfase do autor. Não têm existência totalmente independente. Em outras palavras, todas são parte da mesma água. Bohm fez uso de tais exemplos para descrever sua percepção do universo e de tudo o que ele contém, incluindo-nos também, o que efetivamente pode ser parte de um grande padrão cósmico no qual todas as partes são igualmente compartilhadas entre si. Englobando tal visão unificada da natureza, ele declarou simplesmente que o melhor nome para essa nova introvisão seja, talvez, totalidade indivisa em movimento fluente. Trecho destacado pelo autor. Na década de 1970, Bohm ofereceu uma metáfora ainda mais clara para descrever como o universo pode ser pensado como um todo disperso, ainda que indivisível. Refletindo sobre a natureza interrelacionada da criação, ele se convenceu mais ainda de que o universo funciona como um grande holograma cósmico. Em um holograma, cada parte de qualquer objeto representado contém a totalidade do objeto, como a única diferença de estar em menor escala. Aos leitores não familiarizados com o conceito de holograma, veremos isso no capítulo 4, para uma informação mais detalhada. De acordo com a perspectiva de Bohm, o que hoje percebemos como nosso mundo é a projeção de algo ainda mais real e que se passa em um nível mais profundo do processo criativo. O original
é o que se encontra no nível mais profundo, o do universo não manifestado, implicado. Nessa visão de como em cima, assim é embaixo, e como dentro, assim é fora, os padrões encontram-se contidos no interior dos padrões completos, dentro e fora de si mesmos, deferindo apenas quanto à escala. A simplicidade elegante do corpo humano nos oferece um belo exemplo de holograma já do nosso conhecimento. O DNA de qualquer parte do corpo contém nosso código genético, a totalidade do padrão do DNA para todo o restante do corpo, independente da proveniência do código. Seja uma amostra de cabelo, da unha ou do sangue, o padrão genético que nos faz ser quem somos estará sempre contido no código e sempre será o mesmo. Assim, como o universo muda constantemente do implicado para o explicado, o fluxo do não visto para o visto é o que constrói a dinâmica da criação. É essa natureza constantemente mutável da criação que John Wheeler tinha em mente quando descreveu o universo como participativo, isto é, inacabado e continuamente respondendo à consciência. É interessante observar que é esse precisamente o modo pelo qual o mundo funciona, de acordo com a sabedoria das tradições antigas. Desde os antigos escritos védicos indianos, que alguns estudiosos acreditam datar de 5.000 anos antes de Cristo, aos manuscritos do Mar Morto de 2.000 anos de idade, as ideias convergem para a sugestão de que o mundo não passa de um espelho das coisas que acontecem em outro domínio mais elevado ou em uma realidade mais profunda. Por exemplo, ao tecer considerações sobre as novas traduções de fragmentos dos manuscritos do Mar Morto, conhecidos como Canções do Sacrifício de Sábado, seus tradutores assim resumem o conteúdo. O que acontece na Terra não é mais do que um pálido reflexo de uma realidade mais ampla e definitiva. Tanto a teoria quântica como os textos antigos nos levam a concluir que nos mundos invisíveis criamos o projeto dos relacionamentos, carreiras, êxitos e fracassos no mundo visível. A partir dessa perspectiva, a matriz divina funciona como o grande cenário cósmico que nos permite perceber a energia não física de nossas emoções e crenças, nossa raiva, ódio e fúria, bem como nosso amor, misericórdia e compreensão projetadas no meio físico da vida. Assim como uma tela de cinema mostra sem avaliar qualquer imagem que tenha sido filmada, a matriz aparentemente nos fornece uma superfície não tendenciosa para nossas experiências e crenças interiores a serem vistas no mundo. Algumas vezes conscientemente, muitas vezes sem perceber, mostramos nossas crenças mais verdadeiras acerca de qualquer assunto por meio dos nossos relacionamentos, desde a compaixão até a traição. Em outras palavras, somos como artistas que expressam suas paixões, medos, sonhos e desejos mais profundos por meio da essência viva de uma misteriosa tela quântica. Entretanto, contrariamente a uma tela convencional de pintura que existe apenas em um lugar em um dado momento.
Nossa tela é feita da mesma coisa que constitui todas as coisas. Está em toda parte e sempre se encontra presente. Levemos a analogia da tela do pintor um passo adiante. Tradicionalmente, os artistas estão separados de suas obras e usam seus instrumentos para consubstanciar uma criação íntima por meio de uma expressão exterior. Entretanto, no interior da matriz divina, a separação entre o artista e a sua arte desaparece. Somos a tela, também as imagens nela colocadas. Somos os instrumentos, mas também o artista que deles faz uso. A simples ideia de criarmos de dentro de nossa própria criação nos faz lembrar de dos desenhos animados do Walt Disney, comuns nas televisões preto e branco nos idos das décadas de 1950 e 1960. Primeiramente, víamos a mão de um artista não identificável, rabiscando em um bloco de desenho um personagem bem conhecido, como por exemplo o Mickey Mouse. A imagem, uma vez concluída, subitamente era animada e ganhava vida. Mickey começava então a criar seus próprios desenhos e rabiscava outros personagens de dentro do próprio esboço. Repentinamente, o artista original não era mais necessário e saía da pintura literalmente. Mickey e companheiros assumiam sua própria vida e personalidade, e a mão não era mais visível em parte alguma. Enquanto todos na casa de faz de conta estivessem dormindo, toda a cozinha era uma alegria só. O açucareiro dançava com o saleiro, e a xícara confraternizava agitadamente com a mantegueira. Os personagens já não tinham nenhuma ligação com o artista. Ainda que essa descrição possa ser considerada uma simplificação excessiva do funcionamento da matriz divina, ela é útil para ancorar nossa concepção sutil e abstrata de sermos criadores, criando de dentro de nossas criações. Assim como o artista aperfeiçoa a imagem até que ela represente exatamente o que tem em mente, assim fazemos aparentemente em muitos aspectos com nossas experiências de vida por meio da matriz divina. Mediante nossa paleta de crenças, avaliações, emoções e preces, nós nos colocamos em relacionamentos, empregos e situações de apoio e deslealdades ocorridos com vários indivíduos em diversos lugares. Ao mesmo tempo, essas pessoas e situações muitas vezes nos parecem insistentemente familiares. Tanto como indivíduos como em conjunto, compartilhamos nossas criações de vida interior por meio do ciclo incessante dos momentos que se sucedem dia após dia continuamente. Como esse conceito é belo, bizarro e poderoso! Como o pintor que usa sem parar a mesma tela, uma vez seguida de outra, na busca pela perfeição, expressão de uma ideia, podemos nos ver como perpétuos artistas construindo uma criação que sempre muda sem nunca terminar. As implicações de estarmos cercados por um mundo maleável de nossa própria lavra são vastas, poderosas e, para alguns, talvez, um pouco assustadoras. Nossa capacidade de usar a matriz divina de maneira intencional e criativa subitamente nos dá forças para que mudemos o modo de perceber nosso papel no universo. No mínimo, nos sugere que existem muito mais na vida
do que acontecimentos ao acaso e sincronicidades ocasionais com as quais lidamos da melhor maneira possível. Por fim, o relacionamento com a essência quântica que nos conecta a tudo mais nos lembra que nós mesmos somos criadores. Como tais, podemos expressar nossos anseios mais profundos por cura, abundância, alegria e paz em tudo, de nosso corpo e vida até nossos relacionamentos. E podemos fazer isso conscientemente, da maneira e no momento que escolhermos. Entretanto, assim como os iniciados do poema de Christopher Long, no começo desta introdução, estavam precisando de um empurrãozinho para conseguir alçar voo. Todas estas possibilidades exigem uma sutil, embora poderosa, mudança no modo que percebemos o mundo e nós mesmos. Nessa mudança, subitamente captamos nossos desejos íntimos, nossos ideais mais elevados e sonhos grandiosos. Por mais miraculosa que essa realidade possa parecer, todas estas coisas e muito mais estão dentro das possibilidades do mundo da matriz divina. O segredo não consiste em apenas perceber como ele funciona. Precisamos também dominar uma linguagem para comunicarmos nossos desejos de um modo que seja reconhecível por essa antiga rede de energia. Nossas tradições mais caras e antigas nos lembram de que fato existe uma linguagem para falarmos à matriz divina, uma linguagem que dispensa palavras, que não implica no uso de sinais de comunicação, que fazemos com nossas mãos e corpo. Ela vem de maneira tão simples que praticamente já sabemos como falar fluentemente usando-a. Na realidade, é a que usamos todos os dias. É a linguagem da emoção humana. A ciência moderna descobriu que nosso corpo, ao experimentar emoções, também processa mudanças químicas de coisas como o pH e hormônios, ambos capazes de espelhar nossos sentimentos. Mediante experiências positivas de amor, compaixão e perdão, por meio de emoções negativas de ódio, julgamento e inveja, somos dotados do poder de afirmar ou negar nossa existência a cada momento de todos os dias. Mais ainda, a mesma emoção que nos dá tal poder dentro do nosso corpo estende sua força no mundo quântico além do nosso corpo. Pode ser útil imaginar que a matriz divina é como um cobertor cósmico que começa e termina no mundo do desconhecido, mas que se estende cobrindo todas as coisas entre seus extremos. Essa cobertura tem muitas camadas, já está na posição certa e está em toda parte o tempo todo. Nosso corpo e vida e tudo o que conhecemos existem e ocupam um lugar dentro na trama de suas fibras. Desde o aquoso ambiente do útero materno até os casamentos, divórcios, amizades e carreiras, toda a nossa experiência pode ser imaginada como dobras nesse cobertor. De uma perspectiva quântica, tudo, desde os átomos da matéria, a folha do gramado, até nosso corpo, o planeta e o que se encontra além de tudo isso, pode ser pensado como uma perturbação no tecido liso desse cobertor espaço-temporal. Também não seja coincidência o fato de as antigas tradições espirituais e poéticas se assemelharem tanto ao descreverem o fenômeno da existência. As escrituras védicas, por exemplo,
falam de um campo unificado de pura consciência que banha e permeia toda a criação. Nesses escritos, nossas experiências do pensar, sentir, ter emoções e alimentar crenças, e todo o discernimento criado por tais experiências, são considerados como perturbações, interrupções em um campo que, se não fosse por isso, teria suavidade e imobilidade. De maneira semelhante, o poema do século VI, Henshin Henshin Ming, que se traduz como verso sobre a fé-mente, descreve as propriedades de uma consciência que é projeto de toda a criação. Chamada tal, está basicamente além da descrição, exatamente como vemos nas escrituras védicas. Isso é tudo o receptáculo de toda experiência, assim como a experiência propriamente dita. O tal é descrito como perfeito, como o vasto espaço onde nada falta e nada está em excesso. De acordo com o Henshin Henshin Ming, somente nos equivocamos com a harmonia do tal quando perturbamos sua tranquilidade com nossos juízos. Quando isso ocorre inevitavelmente e nos encontramos enredados por sentimentos de raiva e separação, seu texto nos oferece diretrizes para remediar essa condição. Para entrar em direta harmonia com essa realidade, diga simplesmente quando a dúvida surgir: não dois. Nesse não dois, nada está separado, nada é excluído. Ainda que eu esteja disposto a admitir a perda de alguma noção romântica sobre nossa vida ao admitirmos que somos um distúrbio na matriz, isso também nos oferece uma forma poderosa de conceitualizar nosso mundo e nós mesmos. Se quisermos, por exemplo, travar nossos relacionamentos saudáveis e de afirmação à vida, deixar um romance curativo impregnar nossa vida ou propor uma solução pacífica para o Oriente Médio, temos de criar nova perturbação no campo, uma tal que espelhe nosso desejo. Precisamos fazer nova dobra nessa coisa que constitui o espaço, o tempo, o nosso corpo e o mundo. Esse é o nosso relacionamento com a matriz divina. Recebemos o poder de imaginar, sonhar e sentir as possibilidades da vida no interior da matriz propriamente dita, de tal modo que ela possa refletir de volta para nós nossas criações. Tanto as tradições antigas como a ciência moderna descreveram como esse espelho cósmico funciona. Nos experimentos que serão descritos nos capítulos mais adiante, até mesmo mostramos, usando a linguagem da ciência, como tais reflexos funcionam. Mesmo admitindo que esses estudos resolvam alguns mistérios da criação, eles também descortinam questões mais profundas sobre nossa existência. Certamente, não sabemos tudo o que existe para se conhecer sob a matriz divina. A ciência não tem todas as respostas e, com toda franqueza, os cientistas nem mesmo estão certos de onde veio a matriz divina. Sabemos que poderíamos estudá-la mais 100 anos, sem encontrar todas as respostas. O que sabemos, entretanto, é que a matriz divina existe. Ela está aqui e podemos nos valer de seu poder criativo pela linguagem das emoções.
podemos aplicar esse conhecimento de um modo que seja útil e significativo em nossa vida. Ao fazer isso, nossa ligação com os outros e com todas as coisas não poderá ser negada. É sob a luz de tal conexão que poderemos perceber como realmente somos poderosos. Da posição de força que passamos a ter com tal feito, podemos aproveitar a oportunidade de sermos pessoas mais pacíficas e misericordiosas, de trabalhar ativamente na criação de um mundo que espelhe essas outras qualidades. Por meio da matriz divina, temos a oportunidade de focalizar tais atributos em nossa vida, aplicá-los na tecnologia íntima dos nossos sentimentos, imaginação e sonhos. Ao fazer isso, aproveitamos a essência verdadeira do poder de mudar nossa vida e o mundo. Subtítulo em destaque: sobre este livro. Em muitos aspectos, nossa experiência com a matriz divina pode ser comparada ao software que faz nosso computador funcionar. Nos dois casos, as instruções devem usar uma linguagem que o sistema compreenda. Para o computador, trata-se de uma codificação numérica de zeros e uns. Para a consciência, outro tipo de linguagem é necessária, uma que não faça uso de números nem alfabetos, nem mesmo de palavras. Como já somos partes da matriz divina, faz sentido que já tenhamos tudo o que é necessário para nos comunicarmos com ela, sem precisarmos de um manual de instruções ou de algum treinamento especial. E é assim que procedemos. A linguagem da consciência parece ser a experiência universal da emoção. Já sabemos amar, odiar, temer e perdoar. Ao reconhecer que tais sentimentos, na verdade, são instrumentos que programam a matriz divina, ficamos em condições de aprimorar nossas habilidades e compreender melhor como encontrar alegria, cura e paz para a nossa vida. Este livro não pretende ser um trabalho definitivo na história da ciência e da nova física. Existem outros vários textos que têm sido maravilhosamente eficientes no despertar de nossa consciência para esse tipo de informação. Alguns são até mesmo citados aqui, como por exemplo, o Hyperspace, de Michio Kaku, e a Totalidade e a Ordem Implicada, de David Bohm. Cada uma dessas obras nos mostra uma poderosa e nova forma de ver o mundo. Recomendo ambas. Este livro é uma obra escrita com a intenção de ser uma ferramenta útil, um guia, a ser aplicado nos mistérios da vida diária. Por essa razão, existem trechos que eu escolhi para dar mais atenção aos resultados radicais e inesperados dos experimentos quânticos, sem me prender excessivamente aos detalhes técnicos das experiências propriamente ditas. Para que compreendam o poder para manifestar a cura, a paz, a alegria, o romance e a parceria, bem como para sobrevivermos no nosso momento histórico, é mais importante enfatizar aquilo que os resultados nos dizem a respeito de nós mesmos do que descer aos delicados detalhes de como os estudos foram feitos. Foram incluídas referências nas notas no fim do livro para os interessados nos detalhes técnicos. Para muitas pessoas, os progressos no mundo da física quântica são pouco mais do que os fatos interessantes, assuntos a tratar
em conferências, workshops ou na hora do cafezinho. Ainda assim, a despeito da profundidade das implicações e da elevada filosofia que possamos alcançar, as descobertas aparentam ter relevância mínima em nossa vida diária. Qual a utilidade, por exemplo, de sabermos que uma partícula da matéria pode estar em dois lugares ao mesmo tempo e que os elétrons podem se deslocar mais rapidamente do que Einstein havia previsto? E se esse conhecimento não acrescentar nada à nossa vida? Somente quando pudermos estabelecer a ligação entre essas estonteantes descobertas e a cura do nosso corpo, ou a nossa vivência em shopping centers, salas de estar, aeroportos e salas de aula, é que elas passarão a ter algum significado. É para transpor esse aparente abismo entre os mistérios do mundo quântico e nossas experiências do dia a dia que a Matriz Divina oferece uma ponte. Este livro nos leva à próxima etapa, além da descrição dos resultados. Ele explica como essa descoberta nos ajudam a melhorar como pessoas e como juntos construiremos um mundo melhor. Eu o escrevi para oferecer sentimentos de esperança, possibilidade e fortalecimento em um mundo que tantas vezes nos faz sentir perdidos, ineficazes e impotentes. Minha meta é chegar a tais resultados com uma prosa em estilo de conversa, capaz de descrever as impressionantes percepções da nova ciência de uma maneira interessante e fácil de ser compreendida. Minha experiência com as apresentações ao vivo tem mostrado que para um entrosamento significativo com a audiência é importante respeitar a forma de aprendizado dos ouvintes. Independentemente de sermos mais orientados pelo hemisfério esquerdo do cérebro ou da intensidade do uso que fazemos do hemisfério direito, sentimos que de fato usamos os dois lados para compreender o mundo. E ainda que algumas pessoas confiem mais em um hemisfério do que em outro, é importante que respeitemos tanto a intuição como a lógica, ao fazermos esse convite de dar um gigantesco salto na forma de encarar o mundo. Por esse motivo, a Matriz Divina foi escrita da mesma forma e maneira que a trama de uma tapeçaria é criada. Nestas páginas, teci descrições de casos pessoais e de experimentações diretas que puxam mais pelo hemisfério direito, com pesquisas e relatórios que privilegiam o hemisfério esquerdo e nos dão conta da razão por que tais histórias são importantes. Essa maneira de compartilhar informações tira dos dados a aparência de sabedoria de livros, ao mesmo tempo em que conserva avanços científicos suficientes para que essas informações façam sentido. Assim como toda a vida provém de 4 bases químicas que criam nosso DNA, o universo aparentemente se fundamenta em 4 características na matriz divina, que fazem tudo funcionar da maneira que funcionam. O segredo para usufruirmos os poderes conferidos pela matriz divina reside em nossa habilidade de aprender as 4 memoráveis descobertas que unem a nossa vida de um modo sem precedentes. Descoberta número 1. Existe um campo de energia conectando toda a criação. Descoberta número 2.
Esse campo desempenha o papel de receptáculo, ponte e espelho para nossas crenças íntimas. Descoberta número 3. O campo está em toda a parte e é holográfico. As partes estão ligadas entre si e cada uma espelha o todo em escala menor. Descoberta número 4. Nossa comunicação com o campo se faz pela linguagem da emoção. Está ao nosso alcance reconhecer e aplicar essas realidades, que são determinantes de tudo, da restauração de nossa saúde ao sucesso em nossas carreiras. No final das contas, nossa sobrevivência como espécie pode estar diretamente ligada à nossa capacidade e desejo de compartilhar práticas afirmativas de vida provenientes de uma visão do mundo quântico unificado. Para fazer justiça aos imensos conceitos decorrentes da matriz divina, escrevi este livro em 3 partes, cada qual cobrindo umas das implicações chaves do campo, em vez de criar uma conclusão formal no final de cada parte. Ressaltei os conceitos importantes sobre a forma de um sumário em linha e chamei o conceito de princípios, designados por números, princípio 1, princípio 2 e assim por diante. Para referência rápida, uma lista de 20 princípios podem ser encontrada no final do capítulo 8. Uma breve descrição de cada seção auxilia a navegação do material e na busca da informação útil para tudo, de importantes referências até inspirações profundas. A parte 1, Descobrindo a Matriz Divina, o mistério que une todas as coisas, explora o duradouro sentimento humano que nos une ao campo de energia que liga todas as coisas. No capítulo 1, descrevi um único experimento que fez os cientistas recuarem 100 anos na busca pelo mencionado campo unificado. Nessa sessão, também comentei a pesquisa do século XX, que foi responsável por avanços na física quântica e que levou os cientistas a examinarem mais uma vez o experimento original, pelo qual nos informaram que todas as coisas são separadas umas das outras. Isso inclui 3 experimentos que são representativos e mostram a mais recente documentação sobre determinado campo de energia não reconhecido anteriormente. Brevemente, os resultados demonstraram: número 1. O DNA humano exerce efeito direto na matéria que constitui o mundo. Número 2. A emoção humana exerce efeito direto sobre o DNA que afeta a matéria que constitui o mundo. Número 3. A relação entre as emoções e o DNA transcendem limites espaciais e temporais. Os efeitos são os mesmos independentemente da distância. Pouca dúvida ainda haverá, ao se chegar ao final da parte 1, quanto à existência da matriz divina. Quer sua descrição seja feita de uma perspectiva espiritual ou científica, é claro que existe algo, um campo de energia que conecta tudo o que fazemos, somos e experimentamos. As questões lógicas, então, passam a ser formuladas assim: o que fazemos com essa informação? E como podemos usar a matriz divina em nossa vida? A parte número 2, a ponte entre a imaginação e a realidade,
como a matriz divina funciona. Explora o que significa viver em um universo onde, além de estarmos conectados de modo não local, tudo se encontra interligado holograficamente. O poder sutil desses princípios talvez seja uma das maiores descobertas da física do século XX, sendo bastante possível que seja a menos compreendida e a mais negligenciada. Essa é uma seção intencional não técnica, projetada para ser um guia útil dos mistérios das experiências que todos compartilhamos, mas que raramente reconhecemos como plenamente capazes de nos transmitir conhecimentos. Quando olhamos nossa vida do ponto de vista de todas as coisas estarem em toda a parte, todo o tempo, as implicações são tão vastas que muitas são de difícil percepção. É precisamente por causa da nossa conexão universal que temos poder para suportar, compartilhar e participar das alegrias da vida e tragédias em toda parte e a qualquer tempo. Como usarmos esse poder? A resposta começa com nossa compreensão de que realmente não existe aqui e lá, ou depois e agora. Da perspectiva da vida universalmente conectada como holograma, o aqui é sempre lá e o depois é sempre o agora. As tradições espirituais antigas nos lembram de que, em todos os momentos de cada dia, fazemos escolhas que são afirmativas ou negativas para a nossa vida. Em cada instante escolhemos nos nutrir de maneira que contribuirá para fortalecer ou para enfraquecer nossa vida, para afirmar a vida pela respiração profunda ou para negá-la pela rasa, pelos pensamentos e falas que vão elevar ou denegrir a imagem de outras pessoas. Pelo poder de nossa consciência não local e holográfica, cada uma dessas escolhas, aparentemente insignificantes, tem consequências que se estendem além dos lugares e momentos de nossa vida. Nossas escolhas individuais se combinam e se tornam nossa realidade coletiva, e isso é o que torna as descobertas tão excitantes e assustadoras. Pela compreensão desses fatos percebe-se a razão por que nossas aspirações, pensamentos e preces já estarem sempre em seus destinos. Que não somos limitados pelo nosso corpo ou pelas leis da física. Que apoiamos nossos seres queridos em toda parte, seja no campo de batalha ou nas salas da diretoria, sem ao menos sair de casa. Que temos o potencial para nos tornarmos saudáveis instantaneamente. Que existe a possibilidade de visão através do tempo e do espaço, sem que ao menos precisemos abrir os olhos. A parte número 3, Mensagens da Matriz Divina, a vida, amor e cura na consciência quântica, mergulha diretamente nos aspectos práticos do que significa viver no campo unificado de energia e também no seu efeito sobre os acontecimentos de nossa vida. Com exemplos de sincronicidades e coincidências, poderosos atos de cura intencional e o que nossos mais íntimos relacionamentos nos mostram, essa sessão serve como modelo para que possamos reconhecer o que experiências semelhantes poderiam fazer em nossa vida. Mediante várias histórias de caso, compartilho o poder, a ironia
e a clareza de como eventos aparentemente insignificantes de nossa vida estão, na verdade, mostrando a nós mesmos quais são nossas crenças mais profundas e verdadeiras. Entre os exemplos usados para descrever esse relacionamento, incluo a história de um caso de como nossos bichinhos de estimação podem nos mostrar com seu corpo como estão as condições físicas do nosso, que passaram desapercebidas ou que ainda estão se desenvolvendo. Este livro é o resultado de mais de 20 anos de pesquisas e de minha jornada pessoal na busca pelo significado de grandes segredos conservados pelas mais antigas, místicas e valorizadas tradições. Agradará a todos que sempre procuraram respostas para indagações de questões como: será que estamos realmente conectados? E se estivermos, qual a profundidade dessa conexão? E em que medida nosso poder pode verdadeiramente mudar o mundo? A Matriz Divina foi escrito para todos cuja vida faz uma ponte entre a realidade do passado e a esperança do futuro. Ouça o pedido para conceder perdão e se compadecer, vindo de um mundo cambaleante pelas cicatrizes de tantos ferimentos, condenações e medos. A chave para sobrevivermos a essa época da história é criar uma nova forma de pensar enquanto ainda enfrentamos condições que ameaçam nossa existência. Podemos, por fim, descobrir que nossa capacidade de entender e aplicar as regras da Matriz Divina guarda o segredo da nossa cura mais profunda e da nossa maior alegria e da nossa sobrevivência como espécie. Greg Braden, Santa Fé, Novo México. Fim da introdução.